Convido a todos para lermos juntos o texto do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E nós vamos começar a leitura com o versículo de número 20, indo até o 31. Atos 16, 20 a 31. Texto bíblico diz assim: eles apresentaram Paulo e Silas às autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber esta ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois, levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra. Há muitos anos, nós temos um trabalho aqui na primeira Igreja Presbiteriana Independente de Osasco. Um trabalho que é conduzido pela nossa querida irmã Sulamita Oliveira Furquim Arruda. É um trabalho realizado costumeiramente no início do mês de junho. Seu assunto é a respeito dos países em que os cristãos não desfrutam de liberdade para cultuar a Deus, nem de liberdade para proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tais países, os governantes prendem e arrebentam todas as pessoas que se atrevem a se reunir para adorar ao Senhor. Os cristãos são obrigados a se congregar às escondidas, correndo todos os riscos. Sabem que, se forem descobertos pelas autoridades, poderão ser presos, castigados e até mortos. Todos os anos, a situação dos cristãos em tais países
é divulgada em nossa igreja. Todos os anos, nós somos convidados a orar suplicando a bênção de Deus aos irmãos e às irmãs que não dispõem de liberdade para se reunir e para adorar ao Senhor. E em todos os anos, nós damos graças a Deus porque desfrutamos de toda a liberdade para estarmos juntos em nossos cultos e celebrações. Todavia, nós nunca imaginamos que chegaria o dia em que também nós seríamos impedidos de nos encontrarmos no templo para orar, para cantar, para meditar nas Santas Escrituras. Aliás, esse era um privilégio que tínhamos e ao qual muitas vezes não dávamos tanto valor. Mas agora chegou a nossa vez. Também não temos mais liberdade para nos reunirmos para o culto a Deus. Não porque exista alguma repressão das autoridades governamentais, mas por causa de um vírus invisível que nos aflige, que nos atormenta. A nossa realidade agora é outra. Estamos em isolamento, estamos em distanciamento social, estamos presos dentro de nossos próprios lares. A casa de cada um de nós passou a ser uma espécie de cadeia. E a pergunta que temos é a seguinte: como é? Como é que nós estamos vivendo esses dias sombrios? Qual tem sido o nosso comportamento nos momentos em que estamos presos em nossos próprios lares? E foi pensando nessas perguntas que nós escolhemos para a nossa edificação o texto bíblico que acabamos de ler, no qual Paulo e Silas também estiveram presos. Não foi por causa de uma pandemia, não foi por isolamento social, não foi por distanciamento das pessoas que eles se viram obrigados a permanecerem em seus lares. Paulo e Silas estavam encarcerados de verdade, mas a história de sua prisão pode nos ajudar num tempo como este que estamos vivendo. E a primeira coisa que nos chama a atenção no texto bíblico são as causas da prisão de Paulo e Silas. Nós não fizemos a leitura de todo o texto bíblico que conta esta história, mas tudo aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Orientado pelo Espírito Santo, ele tinha ido à cidade de Filipos. E ali Paulo e Silas pregaram o evangelho a um grupo de mulheres. E uma delas se converteu. Era Lídia. E Paulo e Silas ficaram animados, resolveram permanecer em Filipos e continuar o trabalho de evangelização. Só que foi exatamente aí que começaram os problemas. Havia uma jovem escrava naquela cidade que tinha a fama de ser adivinha. E as suas adivinhações não eram feitas gratuitamente. As pessoas tinham de pagar se quisessem ter revelações sobre o futuro. Esse negócio era muito rendoso. E os donos daquela escrava estavam muito bem de vida, ganhavam muito dinheiro com as pretensas adivinhações da sua escrava. E aquela moça encontrou-se com Paulo. E em nome do Senhor Jesus, Paulo libertou aquela jovem. Só que os seus donos ficaram furiosos. Tinham perdido a sua fonte de rendimentos. Não poderiam mais ganhar dinheiro às custas das adivinhações da sua escrava. Por causa disso, eles agarraram Paulo e Silas, arrastaram os dois
até as autoridades romanas e acusaram aqueles dois de serem judeus e judeus desordeiros. As duas acusações eram falsas. Paulo e Silas não tinham cometido nenhum deslize. Nada tinham feito contra os costumes de Filipos. E, além disso, eram judeus, mas também tinham a cidadania romana. Eles não poderiam ser vítimas do antissemitismo que já existia naquela época. Não foi o nosso coronavírus que causou a prisão de Paulo e Silas. Ao contrário, foi um outro tipo de vírus. O vírus do antissemitismo, o vírus da mentira, o vírus da acusação falsa. E foi por causa desse vírus que ambos perderam a liberdade. Mas a história continua. E antes de Paulo e Silas serem encarcerados, juntou-se uma multidão para agredi-los. As autoridades romanas não quiseram nem saber qual era a verdade. Preferiram agradar a multidão e ordenaram que Paulo e Silas fossem despidos das suas vestes e ordenaram que os dois fossem surrados com varas. Não foi nada fácil para Paulo e Silas, açoitados. Os dois seguidores de Jesus ficaram com ferimentos por causa da surra que levaram. E a seguir, as autoridades romanas jogaram os dois na cadeia. Aquela prisão era totalmente ilegal. Tinha havido uma falsa acusação contra Paulo e Silas. Eles não tiveram direito a nenhum julgamento justo. Não lhes foi dada nenhuma oportunidade de se defenderem. Mas mesmo assim, apanharam para valer e foram jogados na cadeia. Pior ainda, ao serem entregues ao carcereiro, as autoridades romanas ordenaram que os dois tivessem um tratamento bem especial. Não ficariam numa cela qualquer. Para eles estava reservada uma cela no fundo da cadeia. E, além disso, acabaram tendo os seus pés presos entre dois blocos de madeira. Paulo e Silas não tinham nem liberdade para se movimentar dentro daquela cela em que estavam. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós estamos vivendo uma situação difícil, devemos reconhecer que a situação de Paulo e Silas era muito pior. Estavam isolados, mas não dentro dos seus lares. Nós estamos isolados dentro de nossas casas. Nenhum de nós chegou a ser surrado. E nenhum de nós está com correntes nos pés sem poder se movimentar. Agora nós temos de examinar qual foi o comportamento de Paulo e Silas. Depois de serem acusados falsamente, depois de serem despidos e surrados, depois de serem jogados no fundo da cela com os pés acorrentados, como foi que eles reagiram? E aí o texto bíblico é realmente impressionante. Diz assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando juntos hinos a Deus. Tinham tirado de Paulo e Silas a liberdade de ir e de vir. Tinham tirado de Paulo e Silas a liberdade de circular pela cidade de Éfeso. Tinham tirado de Paulo e Silas a liberdade de serem hóspedes
de Lídia, aquela empresária que se dedicava ao comércio de púrpura. Todavia, não conseguiram tirar de Paulo e Silas a liberdade de orar a Deus. E mesmo no fundo da cadeia, eles estavam mais livres do que nunca para falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, eles tinham acesso direto aos ouvidos do Criador dos céus e da terra. Nunca, nem ninguém, poderia tirar-lhes esse direito que tinham como filhos de Deus pela mediação de Jesus Cristo. E mais do que isso, o texto bíblico declara que, além de orar, Paulo e Silas também cantavam hinos a Deus. Nós não sabemos que hinos eles cantavam. Não havia ainda inários naquela época. Sem dúvida, porém, os primeiros cristãos tinham herdado os salmos, que era o inário dos judeus do Antigo Testamento. E então Paulo e Silas poderiam cantar, por exemplo, o Salmo 126, que diz: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Paulo e Silas também poderiam cantar Salmo 121, que afirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Na cadeia, Paulo e Silas estavam presos, porém mais livres do que nunca. E eles desfrutavam da verdadeira liberdade. Desfrutavam da liberdade que somente Cristo pode conceder. Liberdade para falar com Deus. Liberdade para louvar ao Senhor. Paul Gerard foi um pastor da igreja luterana que viveu no século XVII. O período em que ele viveu foi um dos mais tenebrosos da história da Alemanha. Foi durante a sua existência que ocorreu a terrível Guerra dos 30 anos, entre 1618 e 1648. E houve muita fome, os soldados espoliavam, estupravam e matavam. E mais da metade da população foi dizimada. E a guerra era também religiosa. E por causa disso, Paul Gerard foi destituído do seu ministério pastoral. Ele perdeu a liberdade de exercer a sua vocação. E pior ainda, Paul Gerard sofreu angústias e dores pela perda de 4 dos seus 5 filhos, bem como perdeu também a sua própria esposa. Mas Paulo Gerard era poeta. E nada, nem ninguém foi capaz de tirar-lhe a liberdade de proclamar a sua fé. Através das poesias que escreveu, Paul Gerard expressou a sua profunda fé. Fé que foi provada, fé que foi fortalecida em meio ao sofrimento. E as poesias de Gerard transformaram-se em hinos. Um dos maiores compositores de todos os tempos, Johann Sebastian Bach, compôs músicas para as poesias de Gerard. E assim essas poesias acabaram se transformando em hinos que até hoje são cantados pelo povo de Deus. Paul Gerard transformou as suas dores em poemas de louvor a Deus. E Paulo e Silas procederam de forma semelhante. Castigados, surrados, presos, eles aproveitaram aquela oportunidade para orar e para louvar a Deus.
Eu não sei. Não sei o que cada irmão e o que cada irmã está fazendo nestes dias tenebrosos de Covid-19. Eu não sei como cada irmão, como cada irmã está se comportando nestes dias de isolamento, em que não podemos estar juntos no templo para adorar ao Senhor. Mas eu sei que Paulo e Silas, presos, estavam livres para conversar com Deus, livres para louvar ao Senhor. E Deus nos concede a graça de agirmos de forma semelhante. E somente assim, estes dias se transformarão em fontes de bênçãos para a glória de Deus. Amém.